Paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos do curso de Bacharel em Teologia Online. Estamos passando hoje com uma aula de grego, para que vocês possam aprender mais alguma coisa daquilo que nós temos passado para vocês. Com a graça de Deus, nós hoje estaremos ainda dando continuidade ao nosso estudo do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, do capítulo 12, versículo 1, nós já vimos. E agora nós estaremos vendo o versículo 2, até porque esses dois versículos se complementam dentro do assunto da proposta de Paulo de ensinar àquela igreja a importância de um culto real, racional e aonde haja a presença de Deus de uma maneira mais eficaz. Paulo, nós vimos da semana passada que Paulo tratava na primeira parte desse texto, que é no capítulo 12, versículo 1, sobre consagração. Paulo falava sobre que apresentar o vosso corpo, nós vimos a expressão parakalô, que significa exatamente exorto, era uma ordem que Paulo estava dando para que a igreja daquele momento ela buscasse a presença de Deus, entregasse o seu corpo no sacrifício vivo, e isso, claro, uma referência que nós falamos também ao sacrifício do holocausto. Então, Paulo estava ali mostrando para a igreja de Roma a necessidade deles buscarem ao Senhor dentro dessa forma. E nós vimos também, queridos, que esse corpo precisaria ser apresentado como sacrifício, um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. E nós vimos também, muito interessante, falamos também sobre o culto, a palavra latreia, que aparece no texto, que é uma referência ao culto como serviço, servir a Deus, estar servindo ao Senhor, o culto que na verdade é um serviço a Deus. Infelizmente, nós temos perdido muito na igreja moderna hoje essa visão, essa crença, essa prática do culto como um serviço, Então, latreia, e ele vai usar a palavra lógica, que no caso é o racional, que você vai ter entendimento naquilo que você está fazendo ou que você está prestando a Deus. Agora, nós iremos para o versículo de número 2, quando o apóstolo São Paulo, ele vai utilizar-se no texto das seguintes expressões. Ele vai dizer, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vamos mais uma vez dar uma continuidade, fazendo as transliterações, para que a gente possa praticar aquilo que a gente tem estudado, e também nós vamos aproveitar para fazer as traduções e a aplicação exegética do texto, tá bom? Vamos ficar unidos hoje. Estamos gravando esta aula porque tivemos uma necessidade no nosso dia de aula, mas nós estamos passando a informação para vocês, tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui para o texto, vamos procurar aqui o texto no nosso quadro, para que a gente possa estudar o texto. Primeiramente, nós vamos transliterar, Então está aqui o texto no grego, conforme nós temos já estudado. Então nós temos aqui uma primeira palavra do versículo 2, está aí esta palavra. Vamos transliterar ela para que a gente possa pronunciar melhor. Então eu tenho aqui um kappa, som de K, eu tenho um alfa, som de A, e tenho iota, um som de I, Então eu tenho a palavra kai. Kai, no grego, ela pode ser traduzida por duas palavras. Ela pode ser traduzida por I ou também, Você pode traduzir kai como sendo também ou a palavra ou I, Então aqui na tradução, é exatamente isso. I. Aqui nós vamos ver kai I. E agora nós vamos para a segunda palavra. A segunda palavra nós temos o mi. Conforme nós temos estudado, o mi, ele vai ter som de M. Som de M. E nós temos o eta, que é o som de E, fechando. Sempre o eta vai ter o som de E.
Nós falamos já isso das outras vezes. Nós temos dois E no grego. Nós temos o E aberto, que é o epsilon, e nós temos o eta, que é fechando. Então o eta, só que o eta ele tem um sinal aqui agudo. Então, em vez de pronunciar como E, ele vai se pronunciar como E, ele vai se pronunciar como E. Então nós temos aqui me, caimé, que é traduzindo essa palavra que significa não. E não. E não. Tá certo, queridos? E não. Né? Então nós vamos observar, né? Paulo já vai começar com uma negação aqui acerca do qual é o padrão que nós devemos ter para cultuar a Deus. Observe, irmãos, que no primeiro momento, no versículo 1, Paulo vai falar sobre como adorar, como cultuar a Deus. Mas nesse segundo momento, Paulo vai falar do padrão dessa consagração, né? E um dos pontos principais é algo que ele vai falar aqui, uma negação que existe e que é necessário para a nossa vida enquanto cristão, para nós servirmos e adorarmos a Deus. E o que é, pastor Deus? Vamos ver a palavra primeiro, né? Vamos transliterar primeiro, né? Então nós temos sigma, né? Isso é um sigma inicial, som de S, um Y. O Y, na regra erasmiana, né? Ao lado de uma consoante, ele vai ter som de Y. Né? Outro sigma, né? Som de S. Nós temos o Q, que vai ter som, né? De CH ou QH. Né? Nós temos o ETA, som de E ou E fechando. Coloca um sinalzinho embaixo para identificar. E fechando. Nós temos o Mi, som de M. Som de M. Nós temos o alfa, som de A. Nós temos nessa palavra aqui, é grande, né? Um tal, som de T. Um iota, som de I. Né? Nós temos aqui, queridos, o QSI, né? QSI, som de KS. Né? Nós temos aqui um epsilon, som de E. Um sigma, som de S. E um treta, som de TH. E um epsilon, som de E. Então vamos tentar, né? Pronunciar, né? Essa palavra aqui tão interessante, né? Que nós vamos tentar pronunciar. Então vamos fazer por partes, né? Para poder ficar mais fácil, né? Então, Cis-Ré, Mati, Questão. Então, o que essa palavra significa? Cis-Ré, Matriz, Questão. Ela significa amoldar, e não vos amoldeis. A tradução é essa. Amoldeis. Ou vos conformeis. Porque eu acredito que a tradução melhor, mais adequada, seja exatamente amoldar-se. Né? Inclusive, em algumas traduções do grego, é exatamente isso. Não sejais amoldado. Né? Não sejais amoldado. Né? Não sejais amoldados. Não sejais amoldados. Né? Então aqui está Matiz Questrai, né? Questrai, né? Nós temos aqui Mati Questrai. É complicado a pronúncia, até porque ela é uma palavra que ela é um conjunto de outras palavras que se unem a ela e para formar exatamente essa expressão. Não sejais amoldados, né? Amoldados. Então nós vamos perceber que Paulo, ao escrever essa palavra, colocá-la nesse texto, né? Ele fala aqui de comportamento, de padrão, né? Porque ele vai falar de molde, ele vai falar de um padrão que a igreja de Roma ela não poderia ter. Então ele vai juntar, unir essas palavras, né? E vai criar, né? Colocar no texto essa palavra, não sejais amoldados, ou seja, não tenhais o padrão. E a gente vai ver que padrão é esse que Paulo condena no texto. Né? E não vos amoldeis, né? Não sejais amoldados. Vamos ver mais aqui na transliteração.
né? E nós vamos encontrar aqui a outra palavra, que é um artigo. Nós temos aqui tal, som de T, e ômicron, som de O, fechando. Ele tem até um acentozinho. To, né? O artigo to, que significa a. Né? Então nós temos aí to, né, que é o artigo, né, é o artigo que está aí seguindo. Só que agora a gente vai entender o que Paulo quis dizer. Ele diz assim: não sejais amoldados, né? Sis remati kestre, né? Sis remati kestre. E ele vai dizer aqui. Aí vamos ver qual é o molde que a gente não pode ter. Ele vai usar aqui um alfa, né, nessa letra, alfa, um iota, o espírito ou a aspiração, ela é fraca, né? Se ela fosse forte, seria dessa forma aqui, mas aqui nós vemos que a aspiração é fraca, então nós temos aqui uma aspiração fraca, não vai fazer diferença na transliteração. Nós temos aqui um alfa, um iota, som de I, alfa, som de A, iota, som de I, ômega, som de O, fechando, e fosse um acento, Ni, som de N, iota, som de I. Então eu tenho aqui aione. Aione, a palavra aione é uma declinação da palavra aion, que em algumas traduções vem como mundo, né? Em outras vem como era, século. No contexto bíblico, né, do grego bíblico, do grego koine bíblico, ela se aplica mais à expressão era ou século, né? Já na questão, quando a Bíblia vai falar de mundo físico, ela usa geralmente a palavra cosmos, né? Mundo físico, mundo criação. E aí, aqui nós vamos encontrar, inclusive alguns textos, algumas tradições, como nós temos aqui na minha, ela traduz da seguinte forma: e não vos conformeis com esse século, né? Com esta era, com este tempo, ou em outras palavras, de uma forma mais clara, mais moderna, com essa cultura, com esse sistema que existe no mundo, que existia também na época de Paulo. Paulo está escrevendo para uma igreja que era a igreja que ficava na capital do mundo na época. Todo modismo, toda, vamos dizer assim, banalidade, pecado, inclusive ele fala isso claramente no primeiro capítulo, sobre o estado em que os homens estavam. E claro que ele usou ali como exemplo a situação de Roma, né, da capital daquela época, a pecaminosidade, né, a falta de Deus na vida, né, ao ponto deles adorarem até a própria criatura e todas essas coisas mais que existiam. Então tudo isso aí é um sistema, né? Paulo vai dizer que isso é um século, é um sistema, é uma era que estava presente naquele momento da igreja e que precisava não servir de exemplo para a igreja. Quando ele diz: não sejais amoldados a este século, né? a este século, aione, né? Que aqui a tradução seria essa, século, ou também pode ser era, né? Ou tempo, né? Era o tempo, aquele tempo, aquela cultura, aquela forma de viver. Então Paulo está dizendo: isso aí está totalmente fora do padrão de Deus. Por isso que ele fala de moldar, né? Ele fala dali da igreja como uma massa que precisava se adequar, se moldar ao padrão dele, né? E isso nós vamos ver que o versículo anterior fala sobre isso, né? Quando oferece sacrifício a Deus, né? Quando oferece sacrifício vivo a Deus, né? Oferece esse sacrifício, né? Vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. E para que esse culto racional exista, para que esse sacrifício ele funcione, para que essa consagração ela aconteça, para que esse holocausto queime, né, era necessário, em primeiro lugar, que a igreja não seja moldada de acordo com o padrão do mundo, com aquele século, com aquela era, com aquela cultura. Então Paulo vai trabalhar isso aqui. Então a palavra grega é aione. Aione significa século ou era, né?
né? Então aqui eu tenho outra palavra aqui, que é um tal, som de T, ômicron, som de O. Agora na regra, o Y ao lado da vogal vai ter som de U. Tu, tal, som de T, ômega, som de O, fechando, né? Então, tuto. Tuto, no grego, é a palavra que significa, né, a este, né? A gente coloca o parei a este. A este que? A este século, a este mundo. Então, Paulo vai dizer, não pode a igreja entrar no padrão desse século. Este século não é verdadeiramente o padrão da igreja. E a gente vai observar, querido, analisando à luz das Escrituras Sagradas, vou citar outros textos bíblicos, até para você entender o que é que a gente não pode se moldar. Primeiro, a gente não pode se moldar ao Deus desse século, né? Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 4, versículo 4, na segunda carta, ele vai dizer que o Deus desse século, né, que é uma alusão ao inimigo das nossas almas, Paulo vai dizer que a gente não pode seguir o caminho, andar pelo caminho que ele traça, que ele dirige, né? O próprio Cristo, ele fez exatamente, deixou-nos um exemplo no momento lá no Monte Queretânia, quando ele foi ali tentado por Satanás, né? Como ele rebateu, ele não aceitou nenhuma das propostas, nenhum dos direcionamentos trazidos por Satanás. De forma alguma a igreja pode se conformar com isso. Mas também a igreja não pode se conformar com a maldade, né? A Bíblia fala lá em 1 Gálatas 1:4 que a gente não pode estar conformado com a maldade. Mas talvez o texto mais esclarecedor dentro desse padrão que Paulo mostra aqui é a carta a João. João, na primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo não está no amor de Deus. E aí ele vai dizer, e o que é que há no mundo? Ele vai dizer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? E a gente está fazendo assim um apanhado teológico, meio interpretativo, exegético do texto. Então isso serve como complemento. João vai dizer que tem três coisas no mundo que são exatamente a miséria, né, e a derrocada de quem se distancia de Deus e se molda a esse mundo. Quais é os três pontos? Primeiro, ele vai falar da concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa, a grego é epitomia, que significa o desejo, né, o desejo da carne. E esse desejo que você não pode controlar às vezes. Então ele vai dizer que a gente não pode amar o desejo da carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Então, às vezes, fortalecendo a carne, né, dando ênfase a esses desejos, a igreja ela vai perder o padrão que Jesus estabeleceu para ela. Então, ele vai dizer que nós não devemos amar esse mundo, porque nesse mundo tem a concupiscência da carne, o desejo da carne. Carne ali, no texto, é sarques, que a gente falou já em outras aulas aqui, e explicou na aula passada, né, sobre soma e sobre sarques. Soma, corpo físico, e sarques, a velha natureza, né, que era aplicado nos textos gregos do Novo Testamento. Então, depois ele vai falar da concupiscência dos olhos. O que é que tem no mundo? A concupiscência dos olhos. Jesus ele disse uma coisa muito interessante acerca disso, quando ele disse assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Né? Ou seja, os olhos eles servem como um dos, vamos dizer assim, os elementos principais, né, de contato com o mundo exterior, com o mundo lá fora, né, com o mundo a qual o sistema que nós vivemos. Então ele vai dizer que os olhos também possuem desejo, concupiscência dos olhos, né? Estar atento ao que você vê, ao que você observa, né? Você vai observar, vai ver que o primeiro pecado acontece no Éden do homem, né? Vai acontecer no Éden quando a Eva olha para a árvore. E Satanás incita ela a observar a árvore e até dizendo assim, ela é bonita. E ela confirma aquilo ali com seus próprios olhos, né? Os olhos veem, a mente faz o entendimento daquilo que ela viu,
E ela confirma exatamente aquilo que os seus olhos viram. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E ele vai falar também sobre a soberba da vida. Soberba da vida, né? Essa expressão no texto grego fala exatamente daquilo que a gente vê. Né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem se sobressair em relação ao outro. Né? Eu quero ser melhor, eu quero ser maior, eu quero vencer, eu quero superar, nem que eu tenha que passar por cima das outras pessoas. Então veja que tudo isso é o sistema em que o mundo vive, anda. Então Paulo diz aqui, vamos recapitular o que nós já estudamos. Ikai me systematis gestre to aione tudo. Ou seja, e não sejais amoldado a este século. A este século. Queridos, temos que ter muito cuidado com isto aqui. Tá certo, querido? Nós vamos ver também, né, agora, a outra parte do texto. Ainda temos uma terceira parte, mas vamos dar continuidade à outra parte. Infelizmente, esse material está sendo gravado, né? Não dá para a gente fazer aquela parada para tirar as dúvidas, para ouvir os alunos, né? Mas aí vocês anotem alguma dúvida daquilo que está sendo filmado, daquilo que está sendo gravado, para a gente tirar as dúvidas na próxima aula, tá bom? Que inclusive eu acho que não vai ter porque é um feriado, né? Mas eu estou pensando também na próxima semana de gravar também, para a gente não ficar tão distante do grego, nem que seja uma horinha, meia horazinha, para a gente não perder aquele contato com a matéria, tá bom? Então vamos continuar. Então nós vimos aqui até a este século. E agora nós vamos ver a segunda palavra seguinte, né? Segunda não, essa palavra seguinte, que é a palavra, vamos ver aqui como é que se pronuncia, alfa, som de A. Nós temos dois lambda, som de L, lambda, som de L. Nós temos um alfa, som de A. Então nós temos a palavra alá, né? Alá, que na verdade é essa palavra aqui, ó, mais, né? Você vê que ele coloca essa palavra, porque agora ele vai trazer uma outra ideia do texto. Então, ele diz assim, não se conforme, mas agora ele vai trazer a solução. Né? Ele vai trazer o outro lado para nos mostrar qual é o que nós devemos fazer, qual é a ação que nós devemos ter em relação a não se conformar com o mundo. Mas, olha só, agora vamos ver uma palavra que até é meio comum em nosso meio. Ela está aqui em grego, né? Mas, né, que é a palavra transformar. Né? Mas transformai-vos, o texto grego está transformai-vos. E o que é, como é que se pronuncia essa palavra transformar? E qual é a função dela? Qual é a importância dela nesse texto? Né? Vamos ver aqui, queridos, que é a palavra grega, né, que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui meta, vamos ver, mi, som de M, epsilon, som de E, tau, som de T, alfa, som de A. Nós vamos aqui ter meta, e agora nós vamos ter, perdão, uma outra letra que é o mi, mais uma vez. Mi, som de M, ômicron, som de O. Nós temos o rho, som de R, o fi, som de F. Né? Nós temos aqui um ômicron, deixa eu ver que assim fica melhor. Fica. O ômicron, som de O. Agora nós vamos ver mais uma vez a regra, o Y. O Y, ao lado da vogal, na mesma sílaba, nós vamos ter um som de U. Coloca-se o acento. Nós temos agora um sigma, som de S, um treta, som de TH, e nós temos um epsilon, som de E. Então eu tenho metamorfostre, né? Metamorfo é a palavra original, metamorfo, né? Que significa transformação, né? Mudar, né? Transformar, né? Então Paulo vai dizer assim, mas metamorfostre, alá metamorfostre, mas transformai-vos,
mas buscai a transformação, mas transformai-vos, né? Em sede transformados, também poderia ser a tradução, sede transformados, mas sede transformados, né? Procurem, né, essa transformação, né? A palavra que nós encontramos aqui é a palavra morfo. Morfo significa forma. Né? Então essa metamorfose, esse metamorfo que Paulo ensina aqui no texto, na verdade nada mais é do que uma mudança de forma. E é claro que não é, Paulo não está falando de forma física. Paulo não está falando aqui que vai me transformar de uma forma física, senão eu estaria até me candidatando também, sabe? Inclusive colocando os cabelos aqui na minha cabeça, né? Mas não é isso que Paulo está falando. Mas transformai-vos, né? Seja transformado, seja transformado, mude a forma, principalmente de pensar, de agir, né? A Bíblia diz na carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, se não me engano, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É um processo de transformação, né? Paulo também nessa mesma carta, se não me engano, no capítulo 2, versículo de número 18, perdão, 13 e 18, quando ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo, ele vai dizer assim, mas transformado de glória em glória, né? Como na imagem do Senhor, transformado de glória em glória. O Espírito vai agindo, trabalhando. A palavra, o verbo transformar, ali, ele está assim, num particípio contínuo, sempre ocorrendo. Essa transformação, ela é contínua. Ela, claro que não vai ser de uma vez, né? Existem muitas coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida até nós chegarmos dentro de um padrão a qual Ele determina que a sua igreja esteja, né? Mas mesmo assim ainda estamos sendo trabalhados. Ainda estamos sendo trabalhados por Deus. Então esse metamorfo de Deus, esse metamorfo, né? Conforme diz assim, né? Mas alá metamorfostre, a expressão é essa, alá metamorfostre, né? Mas transformar-vos, né? Mas transformar o quê? Aí que vem a grande questão que Paulo vai falar aqui, né? Vamos transformar espiritualmente, transformar a forma de vestir. Qual é a grande dificuldade, qual é o grande problema da igreja de Roma? Qual é o grande problema da igreja de Roma? Claro que era uma igreja extremamente atacada pela mentalidade daquela imensa cidade e as suas culturas e os seus maus costumes e os seus pecados. Então Paulo vai falar que essa transformação ela vai ser através de quê? De uma renovação. Vamos ver o que o texto grego diz. Então nós temos aqui a palavra seguinte. Nós temos o tal sobre T. Nós temos aqui, cadê direitinho, muito bem. Nós temos o eta sobre E fechando, né? T, né? Agora nós vamos ver que essa palavra aqui, mais transformável pela, né? Depois a gente vai ter uma aula de gramática e ver a questão da ação, né? Vamos dizer assim, a atuação de cada uma dessas palavras, de verbos, substantivos e tudo mais. Por enquanto, nosso objetivo maior agora é a transliteração e pronúncia da palavra grega. Então, nós estamos ainda trabalhando questão fonética, dando uma pincelada na parte exegética, que é importante também para o nosso estudo enquanto teólogos. Então, nós temos aqui alfa, som de A, ni, som de N, outro alfa, som de A, capa, som de K, alfa, som de A, iota, som de I, ni, som de N, ômega, som de O, fechando, só que ele tem um acento agudo, sigma, som de S, epsilon, som de E, iota, som de I. Vamos lá? Então nós temos aqui a anakainosei,
Anakaiosei. Então eu tenho te, anakaiosei, né? Transformar pela, a palavra grega aqui é renovação. Paulo vai dizer que essa transformação, ela só acontece a partir de um processo de renovação, né? Até porque Paulo também ensina em outras cartas que nós vivemos em novidade de vida. Estamos vivendo sempre em novidade de vida. Então, eu preciso que vocês entendam que Paulo está dizendo, olha, eu quero mais transformar pela renovação. Que tipo de renovação é essa? Nós vamos ver na Bíblia várias renovações. A renovação espiritual, a Bíblia fala da renovação que nós vamos ver aqui, que é muito importante. A Bíblia fala da renovação das nossas atitudes, da nossa maneira de pensar, a renovação da nossa mente. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas transformai-vos pela renovação. Aí eu tenho aqui um tal, som de T, um ômicron, som de O, e um Y, som de U. Por que som de U, pastor? Porque ele está ao lado da vogal. Então eu tenho T, anakinosei, né? Anakaiosei, tu. Aí aqui significa exatamente, mas transformar pela renovação da vossa mente. Vamos ver aqui no texto grego. Tá? Ni, som de N, ômicron, som de O, ômicron, som de O, e o sigma final, som de S. Tu, nós, que significa aqui mente. Então, renovação da mente. A renovação da mente. Então, Paulo vai dizer que a nossa mente precisa estar renovada para que haja essa transformação. Então, queridos, veja como Paulo aqui ele trabalha a importância do cristão. Ele tem um padrão de vida, de postura diante do mundo, que no caso não é as pessoas, né? Ah, não ameis o mundo. Aí alguém imagina assim, então eu vou odiar o pecador. Não é isso. Se você não amar ele, você não consegue conquistá-lo para Cristo, ganhá-lo para Jesus. Então a igreja ela precisa ter paixão pelas vidas perdidas. Então se for esse o caso, a igreja nunca vai evangelizar. A questão aqui não é o mundo físico, é o mundo é o mundo século. E ele vai dizer que há uma transformação a ser realizada, e essa transformação é a transformação da nossa mente, do nosso entendimento, das nossas mentalidades, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é. Quando a gente chega no Evangelho, quando a gente, geralmente, até quem já é crescido no Evangelho, já é nascido na fé, ele tem que exatamente fazer essa distinção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que pode, daquilo que não pode. E isso só acontece através dessa renovação. Essa renovação ela vai ser extremamente importante para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Ah, mas eu não sei, pastor, o propósito de Deus na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que vai ser. Sabe sim, você vai fazer conforme Paulo diz. Primeiro, não se amolde ao mundo, não se amolde ao século, não se amolde a essa era, né? Mas transformai-vos, seja transformado. Permita uma metamorfose de Deus na sua vida. Mas essa metamorfose, né, deve vir pela renovação, né? E não é uma renovação espiritual, de fogo, poder, avivamento. Eita, não é isso só. Não, isso é importante? Nós precisamos renovar nosso espírito espiritual, né? Isso precisa existir na nossa vida. Mas também precisa existir a renovação da mente. É por isso que Paulo vai trazer nessa carta doutrinas fundamentais para a renovação da mente, como por exemplo ele trabalha nos primeiros capítulos sobre a soterologia, sobre a mateologia,
Depois ele dá uma pincelada belíssima na pneumatologia no capítulo 8, né? Ele depois entra com Israel, e a partir desse capítulo ele vai entrar na teologia prática. E nessa teologia prática Paulo vai dizer que o nosso culto é um culto racional, apresentando um corpo, o nosso corpo, né? O nosso ser inteiro, por inteiro. Observe que Paulo não usa somente a alma, não usa somente o espírito, mas ele diz soma, é o corpo total, inteiro, na presença de Deus. Deus quer tudo de nós, irmãos. Deus quer a nossa mente, Deus quer o nosso corpo como templo do Espírito dele, e Deus também quer o nosso espírito para manter contato, para nos dar direcionamento, porque Paulo vai dizer nessa mesma carta que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, né? Com o nosso espírito. Então essa palavra testificar com, está ao lado para falar, ele fica ao lado, ele está presente, ele habita conosco aqui em nós, ele habita conosco e habita em nós, nosso corpo, né? Jesus ele disse que o Espírito ele viria e habitaria conosco, a palavra grega moné, que significa habitar, né? Morar, ele mora conosco, ele habita no nosso ser, e nos orienta, nos direciona. E ele também é responsável por essa renovação do entendimento. Uma coisa muito importante, a igreja moderna, permita fazer uma aplicação para os dias de hoje, a igreja moderna ela tem sofrido muito com essa questão, porque muitas das vezes nós fazemos muitos trabalhos dentro de cunho espiritual, ou vamos dizer, extremamente espiritual, pensando somente no espiritual, e esquecemos da explanação da palavra. Eu acho que a palavra é fundamental para dar entendimento, né? Onde estão os nossos estudos bíblicos nas tardes das nossas festas? Onde estão os nossos trabalhos de estudos específicos para jovens, para adolescentes, né? Para trabalhos, estudos sobre oração, estudos sobre evangelismo, né? Tantas sobre missões, nas nossas manhãs missionárias, nas nossas festividades. Aleluia, está faltando isso, irmão. E isso é irresponsável. Isso vai nos trazer, nos capacitar a nos trazer a renovação do nosso entendimento. Tá bom, queridos? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de transliteração e tradução do texto grego. Nós estamos trabalhando isso, ainda estamos com a parte de fonética, ainda não entramos na parte de gramática, mas estamos trabalhando e dando alguma pincelada nessa área aí. Tá bom? Eu vou precisar apagar, tá certo, queridos? Vou precisar apagar, então os irmãos tenham paciência aí. Nós vamos apagar essa parte, vamos escrever a última parte do texto em nome de Jesus. O quadro é pequeno, mas essa sala é a melhor sala aqui da nossa faculdade para a gente fazer esse estudo, né? Vocês estão ouvindo barulhozinho aí, mas é dos irmãos, das crianças que estão ensaiando, né? O jogral, né? E aí a gente tem que conviver com essas coisas, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Só apagar aqui para vocês. Então nós paramos em mente, né? Se nós acompanharmos o texto, que você pode acompanhar, Paulo vai usar depois, né? Para, né? Para que experimentei? Então ele vai começar aqui. Eu vou escrever, eu acredito que dá para ver direitinho aí. Eu vou escrever um pouco maior, conforme eu fiz. Escrever um pouco maior. Muito bem.
Muito bem. Vamos agora para essa última parte, a terceira parte do versículo, né? Realmente a gente divide, né, A, B e C do versículo, né? No grego, às vezes, é meio complicado isso, né? Mas a gente está dividindo por parte para poder trazer esse ensinamento para vocês. Então, nós temos aqui, nós falamos renovação da vossa mente. Então, temos aqui a palavra, vamos ver aqui, Epson, som de E, Iota, som de I. O espírito é fraco, não tem, ou a aspiração é fraca, não tem o que falar. E signo final, som de S. Então eu tenho eis, que significa para. Então ele vai usar essa expressão, vamos lá. Tem muito que a gente falar sobre isso. É uma palavra de ligação, né? Eu tenho aqui tal, som de T, ômicron, som de O, então Tó, né? Em alguns textos não há uma tradução para isto aqui, né? Mas a gente pode colocar aqui, tá? Tudo bem? Na tradução portuguesa, está aqui essa palavra, experimentar. Experimentar. Que essa palavra, na maioria dos textos gregos, dokimazo, ela é utilizada para provar. Por exemplo, Paulo ele usa esse texto lá em 2:15 da segunda carta dele a Timóteo. Ele vai dizer assim: procura apresentar-te aprovado. A palavra aprovado é essa mesma palavra aí, né? Lá está dokimazo, né? Que significa provar com o intuito de aprovar, né? De ser, vamos dizer, aceito, né? Geralmente essa palavra era utilizada para prova, né? E utilizava-se em muitos textos, né? No grego, para dizer, dar o sentido de provar, né? E aprovar, né? Porque geralmente o entendimento de Paulo lá na carta a Timóteo é relacionado, claro, ao obreiro. Ele fala do obreiro passar pela prova e ser aprovado. E a aprovação do obreiro viria mediante duas qualificações. Uma qualificação que nós chamamos de moral, né? Porque ele precisava não ter do que se envergonhar, e também a aprovação do serviço e manejar-se bem a palavra da verdade. Então, dokimazo, vamos ver aqui como é que se pronuncia. Delta, som de D, ômicron, som de O, kappa, som de K, iota, som de I, mi, som de M, alfa, som de A, né? Zeta, som de Z, epsilon, som de E, iota, som de I e mi, som de N. Então, dokimazo significa experimentar, no caso aí na tradução, experimenteis, para que experimenteis, né? Ou proveis, porque é onde é utilizado com mais frequência essa palavra, diz respeito a provações, para que proveis. Vamos ver aqui, essa expressão, Paulo está dizendo o seguinte, né? Que a partir do momento que eu renovo a minha mente, né, eu vou começar a ter um outro entendimento, uma nova experiência com Deus. Eu vou começar a provar, a experimentar algo novo no meu relacionamento com Deus, que está relacionado, a gente vai ver daqui a pouco, a palavra-chave do texto no final desse versículo, que diz o seguinte, né? Nós vamos ver aqui a palavra, vamos ver aqui um Y ao lado de uma consoante. Então ele vai ter som de Y. Só que tem um detalhe aqui.
eu tenho um espírito forte. Então eu coloco aqui o H na frente. Né? Coloco o H aqui na frente, então a pronúncia vai ser ri. Ri, mi, som de M, som de M, alfa, som de A e sigma, som de S. E eu tenho um acento aqui que fecha. Então eu tenho rimans, que na tradução do texto grego, rimans, né? Para provar de vós, a palavra aqui é vós, para vós provardes, né? Vós experimentardes, vós provardes, né? Aqui eu tenho tal, som de T, vou segurar aqui o quadro, som de T, iota, som de I. Então eu tenho ti, que aí no caso, né, é a palavra qual, para provardes, ou experimentardes, ou experimentei, qual. Aí vamos agora aquilo que eu falei. Então eu vou experimentar o quê? Eu vou provar o quê? Dessa minha atitude de não me amoldar ao mundo, nem tampouco me permitir, no caso, não me amoldar ao mundo e permitir a renovação da minha mente. O que é que vai acontecer na minha vida? O que é que eu vou provar de Deus? Está relacionado a exatamente o que o texto diz. Quando ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no texto grego, ele vai dizer assim, provar de vós qual, né? Aí eu tenho tó, tal, som de T. Eu vou tentar mudar aqui o lápis, que já está falhando a benção. Vai para azul agora, viu? Tó, que é tal, som de T, ômicron, som de O, o acentozinho aqui, né? Tó, que significa A, e aqui eu tenho essa palavra aqui, treta, som de TH, epsilon, som de E, lambda, som de L, epsilon, som de E, mi, som de M, alfa, som de A. Que palavra é essa? Fala-se muito sobre isso. Essa é a palavra vontade, no grego. Vontade. Eu vou experimentar qual seja a vontade. Não, vamos dizer aqui. Tal, som de T, ômicron, som de O, Y, som de U, porque ele está ao lado da consoante ômicron. Então vai ser a vontade de treu. Né? Observe que a gente já falou até sobre isso, né? Treu, substantivo, é o nominativo, que é o substantivo que significa sujeito da frase, né? Agora só que aqui ele muda a sua terminação, declina, então vai ser treu, e vai ser o som de, vai ser o treta, som de TH, o azul ainda é pior, som de TH, deixa eu ver se está aparecendo direitinho aí, eu acho que o preto é melhor, som de TH, vê se é melhor aqui, som de TH, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, som de TH, som de TH, epsilon, som de E, ômicron, som de O, e Y ao lado da vogal, som de U. Treu, né? Que significa o quê? Deus. Para que você, o que é que você vai provar? A partir do momento que você não se amolda ao mundo, ou que você também, a partir do momento que você não se amolda ao mundo, e também você recebe a renovação do entendimento da mente. Você vai experimentar qual seja a vontade de Deus. Haverá uma revelação acerca do que é a vontade de Deus na sua vida. É por isso que tem muito crente por aí assim, ó, né? Sem saber, meio abobado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, não tem direção, não tem entendimento, né? Fica de um lado para o outro. Mas observe que Paulo vai dizer que quando eu tomo essa atitude de não me amoldar ao mundo, de renovar a minha mente,
eu vou começar a provar algo novo na minha vida. O que é? A vontade de Deus. Essa vontade de Deus. Então, o que é a vontade de Deus? Trelema tu treu. Então, vamos tentar ler. Então, tá lá. Esto doquimassem rimans ti tu to trelema tu treu. Trelema tu treu. Então, vontade de Deus. Vontade de Deus. Aí Paulo vai terminar o texto falando sobre essas três características da vontade de Deus. A vontade de Deus. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o meu organizador. Aqui. Para o meu organizador. Ele vai estar passando aqui uma mensagem para ele. Que ele vai vir aqui já já me organizar aqui. Só passar essa mensagem. Rapidinho para a gente fechar a aula de hoje. Então vamos lá. Então aqui nós temos trelema tu treu, a vontade de Deus. E Paulo vai dizer que essa vontade de Deus, para ela ser essencial, vamos dizer assim, satisfatória na nossa vida, ela tem três aspectos muito importantes. E quais são esses aspectos? Vamos ver lá no texto grego, né? Texto português, melhor dizendo. Diz assim: ela precisa ser boa, agradável e perfeita. Então vamos ver, dentro da língua grega, quais são as aplicações dessas palavras. Então vamos lá. Primeiro nós vamos para a palavra boa. Então nós temos aqui tó, conta Deus. Então nós temos tó, te, tá, o som de T, ômicron, o som de O. Tó. Né? E aí nós vamos ver a tradução. Então, a boa. A boa. Onde é que eu ligo aí? Está vendo aqui? Não. Né? A boa. Então, qual é a palavra aqui? Vamos ver. Um espírito ou uma aspiração fraca. Não tem diferença alguma na transliteração. Então, eu tenho alfa, som de A. Gama, som de G. Alfa, som de A. Treta, som de TH. Ômicron, som de O. E Ni, som de E. Então eu tenho aqui a boa, agatron, agatron. A palavra agatron é a palavra a boa vontade de Deus, né? Além de boa, né? Boa, nós vamos ter a vontade de Deus e cai, a gente já viu que cai, I, capa, som de K. Alfa, som de A, e iota, som de I. Cai. E nós vamos ver essa palavra que a gente viu lá da outra vez, viu? Lá no versículo 1 também tem ela, né? No capítulo 12 da carta aos Romanos. Então vamos ver aqui. E, vamos ver, epsilon, som de E. O espírito é fraco, não tem nenhuma transliteração, na transliteração não faz nenhuma diferença. O Y, som, ao lado da vogal, ele está o som de U, é U, A, né? Alfa, som de A, Rho, som de R, Epsilon, som de E, F, abrindo, Sigma, som de S, Tau, som de T, Ômicron, som de O e Ni, som de N. É o Aureston. Então a vontade de Deus, ela tem a primeira característica dela, primeira, vamos dizer assim, formação dela, ela precisa ser boa, ela precisa também ser agradável, e agradável. E nós temos aqui o outro Caio, que tem um acentozinho, né? Nós temos aqui um outro Caio, K, som de K,
O lápis está nas últimas. Capa, som de K. Alfa, som de A. Iota, som de I. Né? Coloca o acento. Né? E nós vamos ver agora essa palavra. Né? E tal, som de T. Epsilon, som de E. Com acento. Lambda, som de L. Epsilon, som de E. Iota, som de I. Ômicron, som de O. E Ni, som de N. Então aqui eu tenho teleio. Teleio significa boa, agradável e perfeita. Essa palavra perfeita, né, quando ela se aplica a nós, eu até falei sobre isso, ela tem um sentido também de aperfeiçoamento, né? De estar sempre trabalhando na nossa vida até alcançarmos aquela estatura, né, de varão perfeito em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer aqui que após todo esse processo, que começa lá no capítulo, versículo 1, do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, do corpo sendo entregue no altar, ele vai dizer no versículo 2 que a gente não pode se amoldar ao mundo, que não adianta oferecer um sacrifício se eu ainda me moldo ao mundo pagão, ao mundo sem Deus, a era. Então, ele vai dizer que é necessidade de uma renovação. Mas só que essa renovação, ela é renovação da mente, do entendimento, para que eu tire da minha mente ideias contrárias a Deus. E a partir do momento que eu tenho essa mudança da minha mente, de mentalidade, melhor dizendo, eu vou começar a provar ou experimentar qual é a vontade de Deus para a minha vida. E dentro dessa vontade de Deus tem 3 parâmetros. Quais os parâmetros? Ela tem que ser boa, agradável e também perfeita. Então vamos ler aí, né? Eis to dokimasen rimans ti to trelema tu treu to agatron kai euaureston kai teleion. Então Paulo está terminando aqui, né, o versículo 2, né, ensinando a igreja de Roma. Em suma, quando você, depois de transliterar, tente fazer um exercício em casa de fonética, lendo o texto, né? Lendo o texto conforme está aqui, né? Parakalou rimas, adelphoi, diatun, oikitrimon, tutreu, né? Parasestasai, ta somata, rimon, né? Trician, sosan, agion, eaureston, totreo. Ten logique, latreian, rimon. Versículo 2. Caimem, né? Cis remas disestre. Esse nome foi terrível, né? To aioni, tuto, ala metamorfostre, ten anakainosei, tu nos. Eis to dokimasen, rimans, ti, totrelema, tu treu. To agatron, kai euaureston, kai teleion. Então, queridos irmãos, tente fazer esse exercício, não leia tão rápido, né? A prática vem com o tempo, mas comecem a ler, a pronunciar esse versículo. Nós estamos passando essa aula, gravando ela com muito carinho, irmãos, porque realmente amanhã eu tenho um compromisso muito importante. Eu estarei fazendo um casal feliz, né? Fazendo duas pessoas felizes, né? Um casamento. Infelizmente eu tinha essa agenda, não podia faltar, é da nossa região e a gente está fazendo esse trabalho, mas não esquecemos de vocês. Para a semana, se Deus permitir, talvez a gente ainda faça outros vídeos para enviar para vocês, para a gente ainda praticar alguma coisa do grego, tá bom? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, uma boa noite, um bom estudo. Assistam o vídeo e pratiquem. Qualquer dúvida pode enviar para o meu pessoal, né, para o meu WhatsApp pessoal, ou também na próxima aula que nós tivermos contato, nós vamos estar tirando a dúvida dos irmãos, tá bom? Escrevam, não fique com dúvida. Nosso objetivo é orientar. O que nós pudermos trazer de conhecimento para os irmãos, nós traremos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.
Pai eterno, nós te louvamos por esse momento, por esta aula, pela oportunidade que nos concedesse de estarmos aqui ministrando a tua santa e bendita palavra. Deus, continue abrindo a mente, o entendimento dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, crescer no seu conhecimento, na palavra de Deus, através desta matéria. Queremos te pedir uma bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.